Vamos lá, pessoal. Essa é a terceira e última aula do Sapiência Pocket 000, ou seja, do nosso primeiro mini curso aqui do canal Sapiência Oficial. E essa terceira e última aula, a gente vai falar sobre o que é a ciência e também um pouco sobre divulgação científica, né? O trabalho de divulgação científica que tanta gente realiza aqui no nosso canal, quanto existem vários e vários outros canais e plataformas, sites e pessoas que realizam esse trabalho de divulgação científica. E nessa primeira aula, a gente vai estar, nessa terceira e última aula, a gente vai estar respondendo o que é a ciência, né? E para iniciar, eu gostaria de iniciar essa última aula e terceira aula com esse versículo bíblico de Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tem uma citação, se não me engano, de Galileu, que fala que a Bíblia ela basicamente é algo que exemplifica o que é muito dito por diversos cristãos e teólogos. A Bíblia não é um livro de ciência, apesar de ter diversas antecipações científicas, né, como a gente vai tratar mais adiante em outros vídeos e conteúdos. A Bíblia faz diversas antecipações científicas. Quando você lê certos textos, se você lê à vista das descobertas recentes e atuais, a gente vai ver que já foi dito lá na Bíblia, há milênios atrás, há anos atrás, há séculos atrás. Mas é interessante que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro científico. Galileu chega a falar que a Bíblia não fala como chegaremos aos céus, mas ela não fala como os céus funcionam, como as coisas funcionam, mas ela fala como chegaremos aos céus, ou seja, como chegaremos a Deus, como devemos ter um relacionamento com Deus, como devemos viver e como teremos a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Então é interessante citar isso e é interessante lembrar que Galileu era cristão, ainda que muitas pessoas, muitos divulgadores e cientistas aí não citem essa informação ou não destaquem isso, mas e ainda que Galileu tenha sido perseguido pela Inquisição lá, por todo aquele processo, né, de fazer ele negar a teoria dele, o posicionamento dele, que a Terra não era o centro do universo e nem era o centro do sistema solar, mas ainda assim ele era cristão. Então vale salientar muito esse ponto. E é interessante esse versículo bíblico porque ele destaca que o universo foi formado por Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas, criou o universo, o planeta Terra, o sistema solar, a vida humana, a vida animal e vegetal, ou seja, todas as coisas foram criadas e formadas pela palavra de Deus. E o que a gente vê não foi criado e formado pelo que a gente vê, ou seja, por matéria e energia, como dizem muitos e muitos cientistas, mas veio a existir pelaquilo que a gente não vê, pelaquilo que a gente não pode ver. Por isso que a ciência também, ela não responde a todas as coisas, ela não explica tudo. Ela tem um limite, ela tem uma área de atuação, até onde ela vai. E passando daí, ela não pode falar mais. Por exemplo, o que existe fora do universo? Ela não pode responder porque está fora do limite observável dela, ou está fora do nosso limite observável, né? Do limite que cientistas, telescópios e diversos instrumentos astronômicos podem observar e captar. E fora diversas outras questões que a ciência não pode explicar e não consegue explicar satisfatoriamente. Tudo que for dito só vai passar de suposições, de achismos e de opiniões de diversos cientistas e pensadores e pessoas. E a ciência nos dá o conhecimento do mundo e a religião nos dá o significado. É uma frase de Michael Keller, é um pesquisador polonês que formulou a teologia da ciência e que tem alguns livros escritos, né, que fazem referência a essa teologia da ciência. A palavra ciência vem do latim scientia e significa conhecimento. Vem de sacer, conhecer, saber, está relacionada a scindere, cortar, dividir. É provável que originalmente significasse separar uma coisa de outra para distinguir.
Ao longo dos séculos, essa palavra foi usada apenas como sinônimo de conhecimento ou de conhecer, mas nos séculos 17 e 18, durante a Revolução Científica, ela passou a ter um significado mais definido e específico. Realmente, via de regra e popularmente, ciência é muito traduzida como conhecimento ou saber, né? Tem essa questão e realmente é isso. Ciência é o conhecimento, é o saber humano, né? Todo o conhecimento produzido, acumulado, descoberto, armazenado, né, pelo ser humano e por toda a humanidade. Mas também é interessante que, ao pensar sobre ciência, existem algumas coisas que ocorrem relacionadas a isso. A mídia, de modo geral, e mesmo pesquisadores, por acreditarem que já se formou um certo consenso geral, editorial, enfim, atribuem um poder, uma pessoa, uma marca à famosa ciência, ou seja, tratam a ciência como um ser ou como uma entidade, como uma marca, como um poder. Essa forma de tratá-la está presente em todos os meios de divulgação. Basta vocês verem aí diversas notícias que está mesmo assim a manchete ou o título da notícia, né? Ou da manchete. A ciência diz, a ciência descobriu, a ciência afirma, segundo a ciência. Ou seja, é engraçado isso porque eles tratam a ciência realmente como uma entidade. Eles dão pessoalidade ou personalidade à ciência, sendo que a ciência é o conhecimento, é o saber, e quem faz a ciência, quem pode afirmar algo, ou desmentir algo, ou descobrir algo, são pessoas, são cientistas, são aqueles que estudam os diversos campos do saber, são aqueles que investigam o cosmos, que investigam uma doença, que investigam um remédio para a cura de algum tipo de doença, que investigam um mecanismo de infecção de um vírus, de uma bactéria e por aí vai. E talvez você me pergunte, mas isso está errado? Sim. A ciência, da forma como vem sendo tratada, parece ser uma pessoa, uma instituição, um ser consciente, quando na verdade não é. Não podemos tratar a ciência como uma pessoa, como uma instituição, como um ser consciente, porque ela não é. Como eu disse antes, a ciência se resume a toda a questão do conhecimento e do saber humano. E tudo que a gente vê de notícia aí de manchete, que tem mesmo assim, a ciência diz, descobriu, mostrou, evidencia, enfim, são cientistas que descobrem, que dizem algo, que não dizem algo e por aí vai. E também tem um posicionamento em relação à ciência, que é o cientificismo. É uma doutrina filosófica que afirma ser a ciência superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade. Ou seja, que, por exemplo, a religião deve ser descartada, porque a religião não explica todas as coisas, a religião não serve para nada. Muitas pessoas se posicionam dessa forma. Se vocês forem ver o conteúdo de muitos canais aí de ciência ou divulgação científica, vocês vão ver um posicionamento bem assim, cientificismo, que eles tratam como se a ciência, né, ou os cientistas pudessem explicar todas as coisas, pudessem dar uma explicação satisfatória, uma explicação que faz sentido, pudessem responder às questões existenciais e tantas outras questões por nós levantadas diariamente, ou há séculos, ou há milênios, né? Isso é um posicionamento que existe e que vocês podem ver evidentes em canais no YouTube, em portais de notícias do meio científico, em cientistas, em professores acadêmicos, em artigos científicos, tratando a ciência como um conhecimento superior e como um conhecimento que responde a tudo e a todos. Em termos práticos e populares, a ciência abrange todos os campos e áreas do saber humano, principalmente as áreas que adotam e usam o chamado método científico ou procedimentos científicos, tais como biologia, química, física, botânica, geologia, astronomia, matemática e por aí vai. E dentro dessa questão do que é ciência, especialmente de acordo com uma cosmovisão bíblica e cristã, vale salientar dois pontos.
interessantes e que se relacionam a essa aula, que são justamente os dois livros de Deus, ou as duas formas pelas quais o Senhor Deus se revela ao homem, o Senhor Deus se comunica com o homem. A primeira é a revelação especial, que é por meio da Bíblia e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus se encarnou, se tornou homem. Essas são as duas maneiras pelas quais o Senhor Deus se revela de uma maneira especial e de uma maneira direta, demonstrando, mostrando e evidenciando quem Ele é, como Ele é, o que Ele tem a nos dizer e a nos mostrar, e o que Ele nos ordena a fazer e como Ele nos ordena a viver. E é interessante que dentro dessa revelação especial, Gênesis 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, evidencia que existe um Deus, não argumenta, não dá argumentos de por que devemos crer em Deus. Simplesmente a Bíblia, do início ao fim, se inicia e termina evidenciando e tratando que Deus existe, todas as coisas existem por causa dele, para ele e por ele. E João capítulo 1 fala sobre o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, que habitou entre nós, que se tornou homem, que compartilhou das nossas fraquezas, das nossas limitações também, que sofreu a morte de cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos garantir a salvação, a vida eterna, um relacionamento com Deus. E o outro ponto é o da revelação geral, que é através do universo e da natureza. E nesse ponto, no ponto anterior, os teólogos e pastores estudam e explicam melhor, e nesse ponto, quem pode explicar e entender melhor são os cientistas que estudam o universo, a natureza, e existem dois textos bíblicos que fazem referência a essa revelação geral, que é Salmo 19, logo no início do Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, e Romanos capítulo 1 também, que trata que por meio da natureza, Deus se manifesta, se revela de uma forma que todas as pessoas, ao contemplarem a natureza e o universo, podem ter certeza de que as coisas não existem por acaso, não estamos aqui por acaso e sem propósito algum. Todas as coisas existem por causa de uma mente inteligente, de um ser sobrenatural e todo-poderoso que criou todas as coisas e dá sentido a todas as coisas. Depois vocês leiam esses capítulos que eu fiz referência nessa aula. E, para complementar essa aula, eu gostaria de citar aqui algo interessante sobre um cientista bastante conhecido e que muitos não sabem, ou se sabem, ouviram rapidamente, mas Isaac Newton, um famoso cientista aí, tão falado e tão conhecido, ele não era somente cientista, ele também era teólogo. Ele também se debruçava para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para estudar assuntos espirituais, assuntos teológicos. Tanto que ele escreveu alguns tratados sobre o livro de Daniel e de Apocalipse. Vale a pena pesquisarem sobre isso e estudarem sobre isso. E também lembrarem que diversos cientistas também chegavam a estudar teologia, pessoal. Isso mesmo, inclusive o próprio Charles Darwin e inclusive o Isaac Newton. E sobre o trabalho e papel dos cientistas e divulgadores científicos, é interessante que cientistas, eles estudam, investigam e se debruçam a fazer ciência, a produzir ciência, a produzir conhecimento, a produzir novas tecnologias, novos medicamentos, a fazerem descobertas e por aí vai. E os divulgadores científicos, eles podem ser cientistas ou não. Um grande exemplo disso é o Sérgio Sacani, do canal Space Today. Ele é um divulgador científico, mas ele também é um cientista. Se não me engano, ele é formado em geologia, ou seja, ele fala muito do que ele vivencia ou já vivenciou e também sob o ponto de vista de um cientista, de alguém que é da área. E existem aqueles que não são cientistas, não possuem a formação ou não possuem a vivência na área, mas se debruçam a traduzir o linguajar e o saber científico para termos mais populares e também para as demais pessoas leigas no assunto.
Um grande exemplo disso de um canal que eu acompanho é o canal do Schwarza, do Júnior, né? Se não me engano é esse o nome dele, que é um canal também sobre astronomia e tudo mais. Ele não é um cientista, não é um astrônomo, um geólogo, um biólogo ou alguma coisa do tipo, mas é uma pessoa que se interessou pelo tema, iniciou o canal dele e até hoje vem fazendo isso. E a divulgação científica pode ser feita através de diversos meios, de livros, de canais no YouTube, de podcasts, de jogos, de filmes, de séries. Por exemplo, duas grandes franquias aí, né, fazem um trabalho de divulgação científica nas entrelinhas e também explicitamente, é Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, e Star Wars, ou Guerra nas Estrelas. São duas franquias famosas e bem conhecidas que diversas pessoas gostam por diversos motivos, mas são duas franquias de ficção científica que, quando você assiste um capítulo, um episódio, um filme, uma série, uma animação deles, vocês vão ter contato com diversos elementos científicos, com diversos assuntos e questões científicas também. E por último, para concluir essa última aula e terceira, eu gostaria de recomendar para vocês o livro ou o dicionário, né, de Cristianismo e Ciência da editora Thomas Nelson. Nesse dicionário vocês vão ver diversos assuntos que relacionam esses dois temas de fé cristã e ciência sendo tratado, sendo referenciado, e também vocês vão poder se aprofundar um pouco mais nessa temática, nessa relação de fé cristã e ciência. No demais, que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Curtam o nosso vídeo, comentem e compartilhem com os amigos de vocês.